Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de contar uma história. Essa história é da vida real. O título dessa história é: Você hospedaria em sua casa alguém que você não conhece? Pois é, meus amados, essa história aconteceu comigo. Esse é o meu testemunho e hoje eu gostaria de compartilhar com você. Eu nasci em 1976, no município de Mombaça, Ceará. Me chamo Antônio Marley de Souza. Nasci numa religião católica, fui batizada recém-nascida. Fui ensinada desde que me entendi por gente a rezar para os santos e obedecer os 10 mandamentos da Igreja Católica. Eu era muito fiel a essa religião. Eu rezava todos os dias, fazia a novena junto com a minha mãe. Fiz primeira comunhão, crisma e depois fui ser catequista. Eu era uma católica praticante. Eu fazia promessa para os santos. Cheguei a ficar uma missa inteirinha de joelhos. Mas eu não sabia que no Salmo 40, o verso 6 diz que Deus ele não se agrada de sacrifício, ele se agrada de obediência. Eu seguia todas as tradições e costumes, rezava o terço, mas eu não me sentia feliz. Eu sentia um grande vazio dentro de mim. Eu sentia uma angústia terrível. Eu era uma pessoa muito oprimida e tinha medo de tudo. Eu aprendi que só existia Deus e os santos. Só ouvia falar mais a respeito de Jesus na Semana Santa, que apresentavam o Cristo pregado na cruz. Eu não sabia realmente quem era Jesus. Eu tive uma infância muito cheia de traumas, porque fui uma criança muito doente. Fui criada com superproteção, então não fazia nada sozinha. Eu era muito tímida. Eu sofria de depressão, ansiedade, fobia, e por isso eu só vivia nos rezadores. Melhorava um pouco, depois voltava tudo de novo. A partir de 1995, a depressão aumentou e eu não tinha esperança de viver. Me deu uma alergia muito forte. Eu não podia tomar remédios. Eu não tomava remédio nenhum. Fui para Fortaleza, lá fiz consulta e vários exames para ver se descobria o que causava aquela alergia, mas não deu absolutamente nada nos exames. Eu continuei naquele sofrimento. Eu estava viva, mas me sentia como se eu não existisse. Eu vivia um terror. Então, depois de adulta, eu comecei a ouvir falar sobre Jesus através dos crentes. Mas algumas pessoas da minha família falavam que era pecado um católico assistir um culto. Santa ignorância, não é verdade? Às vezes eu ficava pensando, por que esse povo falava tanto em Jesus? Parece que para eles não existia Deus, é só Jesus. Eu não conseguia entender o poder de Jesus. Isso porque eu não conhecia. Então, cada vez mais, eu ouvia falar de Jesus. E um dia, um conhecido da gente aceitou Jesus. E agora esse homem só falava de Jesus e de Bíblia. Um dia eu travei um debate com ele, interrogando, questionando e até criticando. Mas um dia foi um crente me visitar. E ele falou algo que me tocou profundamente. Ele falou assim: um dia você vai estar frente a frente com Jesus. E ele vai dizer: você lembra daquele dia que eu enviei aquele meu servo lá na sua casa para falar sobre mim e você não me aceitou? Você não quis ouvir? Isso ficou martelando na minha cabeça. Mas quando eu ouvia falar sobre crente, culto, oração, essas coisas, aí era que eu ficava deprimida. E vinha muitos pensamentos ruins na minha cabeça. Eu estava com uma depressão muito grande. Eu tentava me alegrar com alguma coisa, mas nada fazia sentido. Eu lia a Bíblia, mas não entendia nada. Depois que eu ouvi a palavra desse crente, eu não parava de pensar no encontro com Jesus. Então um dia aconteceu uma festa e eu fiquei em dúvida se ia ou não.
mas por insistência das minhas sobrinhas eu resolvi ir. Mas quando eu cheguei lá, eu não me senti bem. Parece que eu estava cometendo o pior pecado da minha vida. Pedi que alguém fosse me deixar em casa. Quando cheguei, havia uns irmãos reunidos para fazer uma oração por minha tia que estava doente. Naquele momento, o Espírito Santo me tocou e eu chorei muito. Sentia muita angústia, uma angústia muito grande no meu coração. Algum tempo depois, a minha cunhada começou a me levar para uma igreja evangélica. Eu sempre ia com ela, mas sentia medo e às vezes me sentia mal. Mas um dia o Espírito Santo me tocou mais uma vez e eu aceitei Jesus no meu coração. Eu não tive coragem de levantar minha mão e falar para todos ouvirem. Mas a partir daquele dia, 17 de fevereiro de 2004, eu aceitei o sacrifício que Cristo fez por mim na cruz do Calvário e me comprometi a segui-lo e a servi-lo. No dia 15 de agosto de 2004, eu me batizei nas águas, nessa igreja que eu aceitei Jesus. Então comecei a aprender coisas novas. Aprendi que adorar imagem de escultura era pecado. Está escrito lá em Êxodo 20, do verso 3 ao 6. Aprendi a orar, a ler mais a Bíblia. Melhorei um pouco, mas me sentia estranha, como se tivesse presa. Não me sentia livre. Passei 6 anos nessa igreja. Fui perdendo um pouco a timidez. Já conseguia falar um pouco em público, mas sentia que faltava alguma coisa mais, Porque eu não tinha estudo da Bíblia. Ali líamos um texto, refletia e pronto. A prioridade lá era orar para expulsar demônios e por bênçãos materiais. Mas um dia, uma tia minha veio nos visitar e me levou em uma igreja que oferecia cursos bíblicos. Eu recebi o curso bíblico e Deus abriu os meus olhos da cegueira espiritual e eu consegui compreender a palavra de Deus, ou seja, eu conhecia Jesus. Glória a Deus por isso. Então eu descobri que na primeira igreja a qual eu era membro, eles adulteraram os mandamentos. Vejam o que fizeram. O segundo mandamento, que proíbe a adoração de imagens, foi retirado. Veja, Êxodo 20, do 4 ao 6. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. E no catecismo, esse segundo mandamento está escrito: não tomar seu santo nome em vão. E o terceiro se tornou o segundo, em Êxodo 20, o verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto passou a ser o terceiro, e a guarda do sábado foi substituída pelo domingo, para conservar o número de 10 mandamentos. O 10º foi dividido em 2. Então, na segunda igreja, eu percebi que estava trilhando pelo mesmo caminho da primeira, porque não foi Deus quem aboliu o 4º mandamento. Vimos que foi essa primeira igreja e a Bíblia nos responde isso. Lá em Mateus, no capítulo 5, o verso do 17 ao 19, Jesus falou, que ele não veio abolir, ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir. E até que se cumpra toda essa lei, não tirará nem um i nem um tio. Então, não foi Jesus que aboliu a lei. Que na Apocalipse também 22, o versos 18 e o 19 também diz que aquele que tirar vai ser tirado a sua parte na árvore da vida, aquele que acrescentar vai ser acrescentado os flagelos, as pragas do Apocalipse. E em Atos 5, verso 29, então Pedro e os demais apóstolos afirmou: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, eu pensei, se eu aceitei Jesus, eu tenho que obedecer a Ele e não aos homens dessa terra. Então, na terceira igreja, eu fiz o estudo bíblico e no dia 20
de fevereiro de 2010, eu me batizei, agora aceitando toda a Bíblia como regra de fé e prática, como está escrito em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Portanto, só a partir de 2010 eu conheci verdadeiramente a Cristo e entendi o significado de aceitar Jesus. Que onde está escrito em João 14, verso 6, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E em Marcos 16, 16 ele também diz: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Hoje Jesus mora comigo. É o membro principal da minha família. Enquanto eu não conhecia, eu tinha medo de aceitá-lo. Hoje eu conheço Jesus através da Bíblia Sagrada e tenho um relacionamento pessoal com ele. Você pode dizer, mas você vê Jesus para ter um relacionamento pessoal com ele? Eu vejo Jesus pelos olhos da fé, através dos milagres que ele faz todos os dias na minha vida. Hoje eu aceito ter essa convivência com Jesus, porque sei que ele é um homem de caráter. Se você quiser conhecer o caráter de Jesus, é só olhar para os 10 mandamentos, que lá está escrito o caráter de Deus e Jesus também é Deus. Amados, o verso que mais me chamou a atenção quando eu cheguei a essa terceira igreja foi Apocalipse 18, verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Hoje, muitas pessoas vivem apegadas a religiões, costumes, tradições, a líderes religiosos e deixam Jesus de lado. Em João, no capítulo 10 e os versos do 14 ao 16 diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Amém, Senhor. Muitas pessoas não aceitam Jesus em sua vida porque ainda não o conhecem. Você quer conhecer Jesus? Não podemos, meus amados, hospedar alguém que não conhecemos. Nós somos o templo do Espírito Santo e esse templo vai habitar o Espírito Santo se nós deixar. Eu pude compreender tudo o que aconteceu na minha vida através desse verso, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E sabe por que eu estou contando tudo isso que se passou na minha vida? Por causa desse verso. Preste bem atenção. Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não podemos, meus amados, se envergonhar do Evangelho. Não podemos deixar de testemunhar o que Deus faz todos os dias por nós. Eu sou uma testemunha viva do poder de Deus, porque eu sou um milagre de Deus. Porque se não fosse Deus na minha vida, eu não existia. Mas Deus, Ele é misericordioso. E assim como Ele me salvou, me transformou, Ele também quer te salvar e transformar a sua vida. E se você tem um testemunho, não se envergonhe de contar. Isso pode fortalecer a fé de alguém. Isso pode salvar uma pessoa através de um testemunho. E eu esqueci 2 coisas no meu testemunho. Primeiro, a pessoa que me levou para uma igreja um dia, onde eu aceitei Jesus, foi a minha cunhada Cileuda. E a pessoa que me deu estudo, que me abriu os olhos, que hoje eu enxergo quem é Jesus Cristo, a palavra do Senhor,
foi o irmão Felipe. Então, que Deus venha abençoar essas duas pessoas. Assim como o Senhor está trabalhando, o poder de Deus está na minha vida, que eu peço também que o Espírito Santo de Deus esteja sobre essas duas pessoas e que nós possamos um dia se encontrar no céu. Que Deus te abençoe, meu irmão, e eu espero que o meu testemunho possa ter te ajudado em alguma coisa e que você aceite Jesus. Você só vai saber se esse Jesus que eu estou falando, que ele faz isso mesmo na sua vida, se você aceitá-lo. Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Amém.